Oi pessoal, aqui é o Ribeiro Neto e nós estamos em mais um vídeo do blog Na Minha Estante. Dessa vez eu trago para vocês o nosso diário de leitura com todos os livros que eu li no mês passado, em agosto, como a gente sempre faz no começo de cada mês. Enfim, agosto não foi tão produtivo quanto eu esperava, eu só consegui ler 8 livros, porque eu fiquei 2 semanas lendo só. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, vamos começar falando sobre os livros que já ganharam resenha aqui no Na Minha Estante. O primeiro livro a ganhar uma vídeo resenha foi o Cidade do Fogo Celestial, da Cassandra Clare, o sexto e último volume da série Os Instrumentos Mortais, lançado por aqui pela editora Galera. Foi a minha primeira leitura do mês, basicamente. Confesso que eu esperava muito mais desse livro. Como eu falei para vocês na resenha, a minha expectativa estava para que ele fosse mais ou menos no mesmo nível de Cidade de Vidro, e ele acabou ficando à sombra da magnitude que Cidade de Vidro foi. Não foi um livro ruim, sem sombra de dúvidas, não foi um livro ruim. Teve partes que eu gostei bastante, mas eu esperava muito mais de Cidade do Fogo Celestial. Enfim, o link para a resenha está aqui embaixo. Quem quiser conferir a minha opinião completa sobre Cidade do Fogo Celestial é só clicar e assistir, mas eu dei 3 estrelas para o último volume da série Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Outro livro que ganhou resenha aqui no canal no mês de agosto foi Se Eu Ficar, da Gayle Forman, lançamento do mês da editora Novo Conceito. Eu confesso que eu estava com muito medo de ler esse livro. Muita gente elogiava bastante Se Eu Ficar, e eu tinha muito medo de ler com uma expectativa muito alta e acabar me decepcionando. Mas na verdade ele foi exatamente o que eu queria naquele momento. Ele é um livro bastante leve, é um livro bastante despretensioso, tem uma mensagem muito boa e muito bonita, ele te leva a fazer várias reflexões. Enfim, eu dei 4 estrelas para Se Eu Ficar. A resenha completa também já foi postada aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo também. Eu estou bastante ansioso para ler o Para Onde Ela Foi, que é a continuação, porque eu acho que o desfecho de toda a história apresentada de Se Eu Ficar vai estar presente em Para Onde Ela Foi, mas eu curti bastante e dei 4 estrelas para Se Eu Ficar, da Gayle Forman. E o último livro a ganhar resenha no Na Minha Estante, mas em texto e lá no blog, foi De Repente Ana, a continuação de Simplesmente Ana, da Marina Carvalho, também lançamento da editora Novo Conceito. Acho que todo mundo sabe que eu fiquei completamente apaixonado por Simplesmente Ana no ano passado. Foi um dos meus book crush de 2013. Então, quando a Marina Carvalho anunciou que estava escrevendo uma continuação para aquela história, eu fiquei com muito medo de acontecer algo, que o livro fosse chato e eu acabasse me decepcionando com a história. Então, eu meio que estava tentando adiar a leitura dele, mas depois de Cidade do Fogo Celestial eu precisava de algo mais leve para ler, e eu acabei pegando o De Repente Ana para ler. E todos os meus medos foram infundados, porque essa história, essa continuação de Simplesmente Ana foi incrível. Eu devorei esse livro em 2 dias, mais ou menos. Apesar de nós voltarmos para Cosvia e nós estarmos de novo na cabeça da Ana, e dessa vez não só da Ana, como do Alex também, a história que a Marina traz nesse livro é completamente diferente da do primeiro. O rei Andrei, ele sofre um acidente de helicóptero e acaba ficando em coma, então a Ana precisa assumir o lugar do pai na política da Cosvia, o que significa que muita gente vai tentar passar a perna dela, os jornalistas vão cair em cima matando dela, e isso vai acabar abalando também o relacionamento dela com o Alex. Enfim, foi um livro que me surpreendeu muito. O final, então, o clímax desse livro, eu não esperava de nenhuma forma quando eu comecei a ler esse livro, que ele pudesse ter um clímax tão eletrizante quanto teve. Enfim, a Marina Carvalho me surpreendeu e se superou novamente, e eu dei 5 estrelas para De Repente Ana, altamente recomendável. Enfim, me apaixonei e eu estou cada dia mais apaixonado pela autora Marina Carvalho. Sem sombra de dúvidas, uma das melhores autoras nacionais contemporâneas. Agora vamos falar sobre os livros que não ganharam resenha durante o mês de agosto. O primeiro deles foi o Underworld, da Meg Cabot, a continuação da série Abandon. Se eu não me engano, já foi lançado aqui no Brasil com o nome de Inferno. Para quem me acompanha Na Minha Estante há bastante tempo, sabe o quanto eu gosto da Meg Cabot e também sabe o quanto Abandon foi uma leitura decepcionante. As capas da série são incríveis, mas a história não faz jus a todo o trabalho gráfico que a editora teve. Toda a história, na verdade, é um reconto do mito de Perséfone para os dias atuais. A autora brinca bastante com os elementos de mitologia grega.
o que eu gostei bastante. Nesse livro, na continuação, nós conhecemos mais do submundo, do mundo inferior. Nós conhecemos um pouco mais do John, que é essa divindade do inferno, do mundo inferior, que sequestra a Pierce para ser a sua companheira para toda a eternidade. Esses foram pontos bastante positivos com relação a essa continuação. Entretanto, eu ainda sinto que toda a série Abandon deveria ser apenas um único livro e que a editora fez a Meg estender toda a história e dividir em 3 livros e formar essa trilogia. Não tinha necessidade e não tem história para 3 livros. É uma história única, mas como se nós estivéssemos vendo apenas partes dela em cada livro. Enfim, dei 3 estrelas, foi uma leitura bastante fluida, uma leitura bastante leve. É um livro em inglês e eu consegui ler mais ou menos em 2 dias. Entretanto, não está entre as minhas séries favoritas da Meg, e está muito distante disso. Mas se você curtir mitologia e se você estiver curioso pelo livro, talvez você possa gostar. Entretanto, eu não acho esse um dos melhores livros da Meg. Depois de Underworld, o meu último livro físico desse mês foi O Perdendo-me, da Cora Carmack. Também lançamento da editora Novo Conceito, e um livro novo adulto que fala sobre virgindade. Quem me acompanha no canal também já sabe que eu já li esse livro no ano passado. Eu li ele em versão digital. E a história da Cora Carmack é super divertida. A Bliss, a protagonista, é uma formanda que ainda é virgem, então ela praticamente está surtada por isso, porque ela está se formando na faculdade e ainda é virgem, mas ela tem muito medo de perder a virgindade. A amiga dela, a Kelsley, acaba levando ela para um bar para tentar encontrar um cara para fazer o trabalho para ela, mas ela acaba conhecendo o Garrick e ela acaba se interessando bastante pelo Garrick. Entretanto, a noite dos dois é um desastre e a partir daí a história começa. Enfim, é um dos novos adultos mais divertidos que você pode ler. Infelizmente as continuações não seguem a mesma linha que a autora trouxe em Perdendo-me, mas eu sou apaixonado por essa história. Dei 4 estrelas para ele, e se você quiser um novo adulto leve, um novo adulto despretensioso, para você rir e se divertir das situações, com personagens bastante carismáticos, eu super recomendo Perdendo-me para vocês, porque é um dos meus favoritos. Enfim, já falei várias vezes sobre ele aqui. Foi uma releitura, basicamente. Agora falando sobre as minhas leituras digitais. No mês de agosto eu só li 3 livros digitais. O primeiro deles foi o 100 Escovadas Antes de Ir para a Cama, da Melissa Panarello. Eu já tinha visto a adaptação desse livro no ano passado, então eu já tinha mais ou menos uma noção da história. Ele fala sobre a Melissa. A Melissa é uma adolescente que você percebe que está com sintomas de depressão, e para tentar aplacar esse sentimento de vazio que ela sente, ela acaba recorrendo ao sexo. Eu gostei bastante da forma como o filme tratou todo esse tema polêmico e de como nós percebemos o crescimento e o amadurecimento da personagem no decorrer da história. E eu esperava algo superior no livro, já que geralmente nós sempre vemos os filmes como uma sombra distante do que o livro realmente traz. E quando eu fui ler o livro, a minha surpresa foi que o filme é 1000 vezes superior ao livro. A narrativa da Melissa Panarello é bastante crua e bastante infantil. Ela fala sobre sexo abertamente, ela fala sobre os problemas psicológicos da personagem, que também se chama Melissa, mas você não sente o aprofundamento em nada, é tudo muito raso, mas por você sentir que a autora simplesmente imaginava as situações, mas não fazia uma conexão entre elas. São fatos muito paralelos e muito alheios uns aos outros. Enfim, fiquei bastante decepcionado. Dei apenas 2 estrelas para 100 Escovadas Antes de Ir para a Cama. E, em um caso raro, eu prefiro o filme ao livro que deu origem a ele. Depois de 100 Escovadas, eu li Gone, da Lisa McKinnon, o terceiro e último volume da série Dreamcatchers. Eu esqueci como se chama o nome da série aqui no Brasil. Por algum motivo, eu só fui ler o último volume da trilogia uns 4 anos depois de ler os 2 primeiros. A narrativa da Lisa McKinnon é bastante diferente. Sem falar que, apesar de ser um romance sobrenatural, a autora traz todo o peso da realidade e das responsabilidades dos personagens para o cotidiano da história. Ou seja, os problemas reais que a protagonista e o seu namorado possuem são
tão pesados e são tão cruéis quanto os problemas que ela tem por ser essa apanhadora de sonhos, segundo a mitologia que a Lisa McKimmon criou. A narrativa da autora é bastante leve e bastante direta, então dá para ler o livro em um dia. Eu peguei para ler Gone em um dia e li ele em um dia. A vida da protagonista, sem sombra de dúvidas, a Jane, é uma das mais miseráveis possíveis. Você se sente deprimido lendo o cotidiano dela, mas o final foi um final perfeito para a série, para toda a trilogia que ela compôs. Eu vi muita gente reclamando no Scoop que se sentiu decepcionado com o fim e que não foi o que eles esperavam, mas na verdade Gone teve o fim real e o fim correto que eu esperava desde o começo. Não teve nenhuma invenção mirabolante, é apenas um dia de cada vez, e eu achei que essa solução que a autora trouxe para os desfechos da trilogia foi perfeita para todo o contexto e para tudo que ela criou até então. Então eu dei 4 estrelas para Gone e super recomendo a trilogia dos Dreamcatchers. Por último, eu li Dia de Folga, o conto de Natal do John Bone, o autor de O Menino do Pijama Listrado. Esse era um conto que eu estava esperando para ler na época do Natal, mas eu fico muito feliz de ter pego ele para ler agora, porque ele é simplesmente deprimente. Ele se passa no período da Segunda Guerra Mundial, em um destacamento do exército britânico. Apesar de ser uma história curta, o John Bone ele consegue apresentar muito bem o personagem, o seu protagonista e a história que ele vai contar ali. O livro se passa justamente no dia de folga desse soldado, que é Natal, e ele relembra fatos de sua vida e de algumas coisas que aconteceram no decorrer do ano em que ele passou sendo um soldado inglês no meio da Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, é deprimente, assim, as coisas que ele narra, não só da guerra, mas da vida dele, é cruel e incrível, mas é um conto fantástico, é um conto muito, muito, muito bom. Eu adorei a escrita do John Bone, dei 4 estrelas para Dia de Folga, e agora eu estou muito, muito empolgado para ler um livro completo do autor. Bom, pessoal, esse foi o nosso diário de leitura com todos os livros que eu li no mês de agosto. Se você gostou, clique aqui embaixo, gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja bem-vindo ao canal e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui no canal e no blog. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook para estar sempre sabendo o que rola durante a semana. Eu vou deixar também o link do meu Twitter e do meu Instagram aqui embaixo para poderem me acompanhar durante a semana. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre os livros, se vocês vão ler, se vocês pretendem ler ou se vocês já leram, quais foram os livros que vocês leram no mês de agosto, eu vou adorar saber. Enfim, pessoal, esse foi mais um Diário de Leitura e aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do blog da minha estante. Tchau e até o nosso próximo encontro.